Quando eu estou num debate muito cansativo, especialmente pela internet, quando você começa a debater, por exemplo, com um bolsonarista ou com um esquerdista muito fanático, ele começa a dizer, prove, mande provas. Aí você manda um link e ele diz, não, esse link aí não presta não, porque o jornalista é esquerdista, ou é capitalista, enfim. Ele vai sempre usar uma desculpa, só serve os autores, os links, os portais de notícias que falam o que ele quer que fale. Então fica um debate sem fim, interminável, e eu costumo sempre usar o argumento de que a realidade esmaga qualquer teoria, qualquer narrativa, como os bolsonaristas gostam de dizer, qualquer fantasia, a realidade vai esmagar. É você só observar a realidade. E por que eu estou falando nisso? Tem aí nesse meio bolsonarista, trampista, eu sempre vejo as pessoas explicando. Eu sou de direita. E o que é ser de direita na visão deles? É ser conservador, defender a lei, é defender a segurança pública, é ser contra o vagabundo. E aí eu pergunto, e para você, o que é ser vagabundo? Aí vem as várias definições do que é ser vagabundo e tal, bandido bom é bandido morto e assim por diante. Mas o que é ser bandido então, na concepção? Vai lá no dicionário ou o quê? Não. É aquele que rouba um celular e que o Lula disse que tem que, mais uma fake news que eles usam, né? Pega o dinheiro do celular para tomar uma cervejinha. Enfim, tudo isso que já ouvimos do bolsonarismo. E aí eu pergunto, e roubar dinheiro público não é ser vagabundo? Desviar, sonegar, que nem o Trump? Não justificar a compra de vários imóveis pagos com dinheiro vivo, fazer rachadinha, contratar funcionário fantasma, pegar a joia do Estado, levar para vender no exterior, enfim, detonar o cartão corporativo usando notas falsas. Não, aí se cala. Defender, eu vi um debate muito esquisito de um bolsonarista contra outro, não sei que partido o outro é, mas ele dizia, o cara perguntava, o que você pretende fazer? Ele dizia, Deus, Pátria e Família. Mas e o seu projeto? Deus, Pátria e Família. Tem coisa melhor do que Deus nas escolas, enfim, ter Deus na administração? E ninguém discorda disso, ter Deus, o Deus que faz o bem para todos e tal. Mas eles não explicam o que é para eles defender Deus, por exemplo. Porque para Deus, mentira é pecado. E a mentira é vista aí como o diabo sendo o pai dela, o pai da mentira. Mas se o Trump mentir, não. O Trump está mentindo por uma boa causa. É defendendo a direitos, os valores, as famílias e tal. E se o Bolsonaro mentir? Não, ele está mentindo porque está defendendo as boas causas, está mentindo para combater o comunismo. Ou seja, há sempre uma retórica e há sempre um reacionarismo para não aceitar a realidade. O que é ser um direitista hoje, no passado, no tempo da Guerra Fria, enfim, é criar um mundo paralelo. É por isso que é muito conceituado no meio bolsonarista Brasil paralelo, as mentiras do Olavo de Carvalho. Agora descobriu coisas muito horríveis de um dos filhos do Olavo de Carvalho, né? Usando religião, usando manipulação, com aquela história de vender curso, né? Ganhou muito dinheiro com isso e ele continua nisso. Mas o que eu quero falar do Trump? O Trump, a justiça de lá, colocou a impunidade aí, dizendo que ele tem uma imunidade, mesmo ele tendo sido condenado por 34 acusações por um júri, já tendo feito sonegação fiscal, cometido vários crimes, inclusive nesse que ele foi condenado a 34 acusações. Mas para esse tipo de pessoa, ele não é vagabundo, nem bandido bom, é bandido morto. E comemoraram. Eu vi a CNN comemorando, os comentaristas que estão sempre criticando o Lula, criticando a esquerda, dizendo que o STF errou e tal, com aquela velha ladainha. Eles criticam a Suprema Corte daqui, que a Suprema Corte deveria ficar calada. Eu vi a entrevista aí, tem num jornal, de um dos membros da Suprema Corte que recebia benefícios lá de um patrocinador lá. Ou seja, tem corrupção no mundo inteiro e tem impunidade no mundo inteiro. Mas por que impunidade de um lado incomoda e do outro não? E aí é onde eu falo que a realidade esmaga a fantasia. Porque é uma fantasia essa história de bandido bom e bandido morto. Por quê? É a fantasia que eles criam que bandido é só aquele que está na periferia, o que enfrenta a polícia, e não o que está nas mansões, bancando tráfico, traficando arma, traficando drogas,
fazendo lobby em Brasília, pagando propina. O Gedel encontraram 51 milhões no apartamento dele. Quem pagou? Foi os políticos ou foi o mercado? Foi gente que lucrou. Se ele lucrou 51 milhões de propina, imagine o que pagou a propina, quanto não lucrou em cima dessa interligação obscura entre mercado, entre propineiros, entre corrupto e corruptores, né? Mas só veio o que se quer, cria-se uma narrativa. Aí fica sempre nessa, a direita critica a esquerda, e com muitas razões, muita coisa que a direita fala da esquerda é verdade, a esquerda critica a direita, muitas coisas que a esquerda fala da direita é verdade, mas nenhum admite seus próprios erros. A gente viu aí o ministro do Lula, mais um motivo que eu digo que ele não é de esquerda, e o Lula de 30 anos atrás teria vergonha do Lula de hoje, e os lulistas acham ruim quando fala isso, mas quem gosta de endeusar político, puxar saco de política, se babar ovo de política, é outra pessoa. Eu não tenho um político favorito. Eu critico o errado, eu sou legalista. O ministro do Lula é acusado aí, pelo Ministério Público, ele, em vez de tirar, o que é que ele fez? Ele deu declarações públicas defendendo. Ele passou o que passou pela Lava Jato e tal, mas não explicou também de tudo que ele foi acusado. Ele conseguiu escapar. Teve erros do Moro, do Dallagnol, do Ministério Público de Curitiba, teve. Mas nada daquelas coisas foi explicado corretamente. Inclusive, não se sabe até que ponto esse ministro dele aí está envolvido nessas acusações, mas ele já saiu para defender. E num Estado democrático de direito, a pessoa tem sim a presunção de inocência, tem que ter amplo direito de defesa, mas são denúncias graves. Quando o Ministério Público vem aceitar uma denúncia, vem colocar uma denúncia, indiciar uma pessoa, é porque tem indícios muito graves. Um estadista de verdade, alguém que defende a democracia e tal, o velho Lula jamais concordaria com isso. O Lula de 30 anos atrás. Iria fazer o quê? Afastá-lo. Se ele for inocentado, depois ele volta e tal, que nem já foi feito no passado. Mas não, ele saiu para defender e está aí como se não soubesse de nada, nada tivesse acontecido. A mesma coisa do lado da direita. Steve Bannon lá, que é o grande mentor, amigo do Eduardo Bolsonaro, condenado. Sempre eles são defensores do conservadorismo, Deus, pátria e família, e bandido bom e bandido morto. Mas se alguém da direita passa a mão em 5 milhões, 10 milhões, compra 51 imóveis, pega a joia ou qualquer coisa, não. Aí é a justiça perseguindo, a mídia perseguindo, é o comunismo perseguindo, é o esquerdismo. Se é um político, não, ele tem que ter o amplo direito de defesa. Agora, se é alguém na periferia, não. Parabéns, Derrite, parabéns, Rota, porque foi lá e eliminou 20 e tantas pessoas. É assim, esse é o pensamento dos que se dizem cristãos, conservadores, patriotas. Para mim, conservador e cristão defende a vida. Não é só falar contra o aborto. Defende a vida antes de nascer, depois de nascer, durante a vida da pessoa, até o final. Defende o legalismo, defende os direitos humanos. Não é direito dos manos, que nem o Maluf, na sua fala medíocre e na sua trajetória ridícula como político, tentou transformar um direito básico para a existência da vida moderna e da vida humana, que são os direitos humanos, os direitos dos humanos, o direito de defesa, o direito às coisas que faz com que a gente continue vivendo com dignidade, que tenha direito e não seja vítima de opressão, de abuso policial, de abuso de justiça, de muitas dessas coisas, mas eles tentam sempre tornar o debate rasteiro. Eles não debatem contra o aborto, o direito, como deveria debater, eles não debatem a segurança pública, como deveria debater, e fica essas duas visões, entre direita e esquerda, que no fim é só para enganar o eleitor. Lá eles sempre dão um jeito no Congresso, quando estão no governo. Pode ver, o Lula aí foi eleito por quem? Por quem não queria o bolsonarismo lá. Ele fez o quê? Inventou uma suposta aí governo de coalizão, que não existe, de frente ampla, e encheu de bolsonaristas no governo. Agora não pode se queixar, aí fica dando discurso, que o Campos Neto e não sei o quê. Ele fala da boca para fora. Uma pessoa que tem 3 mandatos e não tem um antídoto contra a especulação, que não sabe como reagir, é claro que ele sabe. Ele fala da boca para fora, mas ele não quer mudar nada. Ele fez reformas que jamais um esquerdista faria, que jamais o Lula de 30 anos atrás faria. E o Haddad, você vê que ele pende mais para Faria Lima do que para o lado da esquerda. E é isso que acontece com esquerda e direita. São hipócritas e mentem só para engambelar o eleitor.